Você por acaso fala em línguas? Você por acaso já foi batizado com o Espírito Santo? Já teve visões miraculosas ou algo desse tipo? Fica até o final do vídeo que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje aqui. Em Atos 10, nós somos convidados a conhecer dois personagens muito importantes, Cornélio e Pedro. Você já deve estar ciente um pouco da jornada deles e um pouco do que Deus tem feito na vida desses homens no capítulo 10 do livro de Atos. Se você prestou atenção, Cornélio e Pedro são pessoas opostas. Um é um gentio de marca maior, servia ao império, servia como um grande oficial militar, e o outro é Pedro, um dos homens mais bem trabalhados na cultura judaica. Nunca comeu um alimento impuro, como nós vimos no nosso último vídeo, nunca quebrou as suas leis protocolares que ele tinha crescido aprendendo. Deus une esses dois homens, cada um deles teve uma visão. Não espere que você precise ter uma visão para que você obedeça ao Senhor ou para que você ouça a voz de Deus. Use a Escritura para isso. Conheça a Deus na palavra. Contudo, as visões desses homens os levam a um encontro. Agora, no capítulo 10, do verso 23 até o verso 48, o final do capítulo, esses homens vão se encontrar. Haverá algo nesse encontro. Duas culturas em choque, dois homens distintos. Cornélio olha para Pedro e o adora em algum momento ali por reverência, por entender que de fato ele era alguém mais próximo do Senhor ou algo do tipo. Pedro, já com seu coração quebrantado, olha para aquela situação e diz: Cornélio, eu sou um homem igual a você. Isso já mostra que Deus já tinha trabalhado em seu coração. Ora, ele não olharia dessa mesma maneira. Ele nunca diria: você é um homem igual a mim. Ele era gentil, eu sou judeu. Nós não somos homens iguais. A nossa tradição é muito diferente. Eu sou muito mais puro do que você. Mas ele foi trabalhado pelo Senhor, a ponto de olhar para Cornélio e dizer: opa, se levanta, eu sou um homem, nós somos pés de barro da mesma maneira. O movimento do texto, em seguida, nos leva a ver a parte principal. Por vezes a gente atenta muito para a questão da polêmica dos dons. O Espírito Santo que cai sobre aqueles homens e eles começam a falar em línguas. Nossa, que evento maravilhoso, parece um Pentecostes parte 2. Eu sei que parece. Mas a gente deixa passar a principal parte do texto. Pedro prega para aquele homem. O ponto alto do texto é Cristo. Cornélio, como você deve lembrar, desde o começo do capítulo 10 de Atos, já é apresentado como um homem temente a Deus, piedoso, que tinha orações, que tinha esmolas, uma vida reta. Contudo, faltava algo. Ele fazia tudo o que a religião, de maneira muito simples, pedia, mas ele não conhecia Cristo. Ele não conhecia o Salvador dos homens. Cornélio precisava ter um encontro real com o Salvador Jesus Cristo. A sua vida, a sua visão precisava ser moldada à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Pedro já conhecia. Agora, ele apresenta então a Cornélio por meio de um sermão maravilhoso. Um sermão espetacular que, por conta do formato do vídeo, do tempo do vídeo aqui, nós não poderemos discorrer muito. Mas preste atenção quando você for ler esse texto. Ele é completamente cristocêntrico. É apresentando quem é Cristo, o que foi que ele fez, a sua morte, a sua ressurreição, por que ele morreu, o propósito disso tudo, a nossa redenção. Isso é um sermão de Pedro. Pedro prega para que aquele homem de fato conheça o Salvador Jesus Cristo. E ele conhece. É naquele momento que aquele ambiente se torna um ambiente de fé, quase uma igreja ali na casa de Cornélio, com a turma de Cornélio. E é um dos episódios mais marcantes, então, do livro de Atos. Há uma nova descida do Espírito Santo. Mas ele não já tinha descido em Atos, no começo ali do capítulo 2? O que está acontecendo agora mais uma vez? Bom, nós entendemos que aquela missão que havia sido dada ali em Atos 1:8 estava sendo cumprida. E este era o elemento marcante. Não vou tentar ser pragmático, mas ainda assim vou tentar ser resumido aqui. Nós estamos vendo uma espécie de segundo Pentecostes. Mas como assim? O primeiro não foi suficiente? Não, não é isso. Lá no primeiro já tinha muita gente, já tinha muitos povos distintos, muitas etnias. Mas alguns povos ainda não haviam conhecido o Evangelho em Cristo e o poder do Espírito Santo. Assim, como um selo, como se fosse o próprio Deus dizendo: olha, esses de fato estão comigo. Esses de fato agora são o meu povo. Eles também fazem parte. Eu vou dar o mesmo que eu dei a vocês lá em Pentecostes. O que acontece aqui em Atos capítulo 10 é uma reprise daquilo que está acontecendo em Atos capítulo 2 e que vai acontecer mais uma outra vez, em outro episódio, um pouco mais para frente. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Contudo, o que nós estamos vendo aqui nesse texto é o próprio Deus confirmando: esses também são meu povo. Lembra o que eu fiz com vocês lá em Pentecostes? Vocês ouviram um sermão, o Espírito Santo veio, vocês agora estão cheios do Espírito Santo. Da mesma maneira, Deus confirma o seu povo da aliança aqui na casa de Cornélio. Vocês ouviram o sermão, conheceram a Cristo, têm a palavra de Deus, agora vocês recebem também o poder que vem do Espírito Santo. E esse poder não entenda como um acessório de super-heróis ou algo nesse sentido, não é isso. O próprio texto é bem claro, eles falaram em línguas, e aí a gente conversa sobre isso daqui a pouco, mas ele diz o propósito disso: engrandecendo a Deus. Há um propósito muito claro. Todo o dom do Espírito, todo poder extraordinário ou ordinário, seja como for, ele era para o engrandecimento do Senhor, era para glorificar a Deus. E aqui nós estamos vendo um caso bem particular. Os teólogos
se dividem, né, no que está acontecendo aqui. São idiomas, são línguas estranhas, línguas angelicais, como a teologia pentecostal costuma utilizar. O que está acontecendo aqui? De fato, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo aqui. Eu fico particularmente inclinado a dois teólogos em especial. Gosto muito da visão do pastor Paulo Anglada, que interpreta como idiomas, de fato, pessoas que estavam em culturas diferentes, um judeu, um grupo de judeus, um grupo de gentios, eles conseguem se entender como se todos estivessem conversando no mesmo idioma há muito tempo. A lógica aqui é que o grupo de Cornélio, a família de Cornélio, os que não eram da circuncisão, conseguiram falar talvez os idiomas que os judeus conheciam naturalmente. Pode ser, talvez seja essa a visão mais adequada. Eu costumo seguir essa visão quando eu vou pregar, quando eu vou comentar sobre os textos. Há outros teólogos, como por exemplo Kistemaker, que ele não entra muito nesse mérito. Não sabemos se de fato era uma língua conhecida dele, se era uma outra língua, algum idioma diferenciado. Não temos como saber. O texto não deixa tão claro para nós. Isso é importante. Não precisamos saber disso. O propósito é que está claro. Era para glorificar a Deus, seja o idioma A, B, C ou outra coisa. Ele glorificava a Deus. Ele servia para a glória do Senhor. Ele servia para anunciar que eles agora são parte do povo de Cristo, que eles foram enxertados, inseridos na nova aliança, na aliança do nosso Senhor Jesus Cristo com o seu povo. Isso nos toca diretamente. Talvez, muitas vezes, eu e você estejamos buscando experiências. Eu quero sentir um mover do Espírito Santo. Eu quero falar em línguas. Eu quero tal coisa. Se você nunca pensou isso, deixa eu abrir meu coração aqui então. Antes de ser presbiteriano, eu passei em outras denominações, em outras igrejas, e em algum momento da minha vida em que eu estava um pouco menos firmado, não que eu estivesse desviado ou algo do tipo, acabei buscando esse tipo de coisas. De fato, eu fui em igrejas, que talvez hoje eu nem a chame de igrejas, mas que eu queria ter aquela experiência. Eu via as pessoas caindo, eu via as pessoas falando em línguas, e eu dizia, eu sou o único filho de Deus que não tem essa experiência, então eu não devo ser crente, eu não devo ser batizado com o Espírito Santo. Não vá nessa onda. A lógica aqui não é que o batismo com o Espírito Santo, ou que o dom de línguas, ou que qualquer outro dom diga que você é um crente ou não é. Não é isso. É o que acontece antes. É você ouvir a pregação de Cristo, é você ouvir falar sobre o Senhor Jesus Cristo, seu coração arder, você de tal modo ficar ali tão cheio de fé, que Pedro olha para os homens ali e diz, cadê a água? Vamos batizar esse povo, vamos tornar eles aqui de nossa igreja, vamos fazer isso aqui uma comunidade. E Pedro, inclusive, no finalzinho do texto, no verso 48, ele permanece ali alguns dias, provavelmente discipulando, conhecendo ainda mais, ensinando, deixando um pouco ali da sua experiência, da doutrina de Deus. Queridos, é exatamente isso que nós temos que ter em mente. Ora, muitas vezes a gente está muito preocupado com pontos secundários, o que eram as línguas, podemos falar em línguas hoje, qual é a função disso tudo para hoje, isso tem a sua importância, mas não é esse o centro do texto. Muitas vezes a gente está mais preocupado em informar as pessoas sobre teologia, em buscar mostrar nosso conhecimento teológico, quando na verdade as pessoas precisam ouvir de Cristo. Há gentios perto de você, há Cornélios e famílias de Cornélios, amigos de Cornélios, próximo a você. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a pregação fiel da Escritura, cristocêntrica, anunciando Cristo como o caminho, verdade e vida, o único caminho, verdade e vida. Seja você também como um anunciador, seja você também um missionário. Ora, não estou dizendo que você vai ser como Pedro, vai ter o mesmo potencial que Pedro, de maneira nenhuma. Talvez você até tenha, mas não é esse o ponto aqui. Você tem que ter a mesma firmeza de saber as doutrinas, de ter a doutrina fiel no seu coração, mas de ter Cristo em seus lábios. Anunciar a palavra de Cristo, olhar para aqueles que estão ao seu redor, não como, esses aí não tem mais jeito, esses aí são perdidos, e dizer, talvez eu seja alguém que vai falar para eles. Talvez Deus esteja traçando aqui os caminhos para que em algum momento eu consiga falar claramente sobre o Evangelho de Cristo. Talvez eu consiga em algum momento convidar esse cara, essa moça, esse rapaz lá para a igreja, para uma programação, para algum momento que nós teremos ali. Querido, olhe para a sua rotina, olhe para o seu dia a dia, olhe para os seus amigos, seus colegas de trabalho, como esse campo que precisa ser semeado. Você é um semeador de Deus. Anuncie a palavra de Deus. Seja fiel ao Senhor na pregação da palavra. E mesmo que você não veja frutos a curto, médio ou talvez nem a longo prazo, de fato você colherá o fruto da obediência ao Senhor. Continue pregando a palavra de Deus. Mesmo que você não veja nada extraordinário, mesmo que não fale em línguas, mesmo que não caia o Espírito Santo ali diante de você, não busque isso. Obedeça ao Senhor. Continue fiel ao Senhor. Deus te abençoe.